Fala aí pra mim como é que você tá, o cara de Luciano Pavarotti com Leonardo da Vinci, firmeza total? Você é daqueles que nos anos 90 saía correndo da escola pra assistir Cavaleiros do Zodíaco? Ou aquele que pulava muro do colégio pra ver a transformação do Goku em Super Saiyajin 3? Tamo junto. Mas o que deu de errado com os millennials? Geração que foi ambiciosa, a azarada. Bom, a primeira geração a conviver desde cedo com computadores pessoais, smartphones, internet, o fluxo global de informações, tinham grandes expectativas sobre si própria. Com mais anos de educação em relação a seus pais e de composição mais socialmente diversa, os millennials sonhavam com mais prosperidade e impacto global do que muitas gerações que vieram antes. No entanto, pesquisas internacionais apontam que os millennials, cuja idade atualmente varia entre 26 e 40 anos mais ou menos, são mais propensos a ter dívidas do que seus antepassados e levam mais tempo, em média, para sair da casa dos pais ou para atingir marcos tradicionais da vida adulta, como comprar um imóvel ou um carro próprio. Essa desconexão entre expectativa e realidade fez com que millennials virassem alvo de memes ou comentários depreciativos na internet sobre seu aparente fracasso, preguiça ou dependência em maior relação aos pais. E, para piorar, os millennials agora recebem os olhares de desdém da geração Z, a quem vem em seguida deles, e para a qual boa parte do que é associado aos millennials é vista como cringe ou vergonhoso. O que afinal deu de errado para os millennials, e será que eles realmente fracassaram? A resposta de muitos pesquisadores é, antes de mais nada, que a culpa não é exatamente dos millennials, é primordialmente da situação da economia. Abre aspas. A geração millennial virou adulta nos primórdios dos smartphones e da conectividade. Então, de alguma forma, estava no lugar certo e na hora certa para desenvolver grandes ideias sobre seu papel no mundo. Explica a BBC News Brasil Jason Dorsey, especialista em perfis de millennials e presidente da empresa americana Center for Generation Kinetics, que pesquisa hábitos globais de millennials e da geração Z. Abre aspas. Seus pais lhe disseram que seriam bem-sucedidos. Eles tiveram amplo acesso à educação em comparação às gerações anteriores e havia um grande impacto, senso de conexão e de causar um impacto gigantesco. Mas essa geração se deparou com grandes exceções, como a que arrastou pelo mundo após a crise financeira de 2008 a 2009 e no Brasil com um período de contração econômica iniciado em 2014 e agora agravado pela pandemia. De muitas formas, os millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. Geração mais azarada da história, do mundo e dos Estados Unidos? A fala do especialista é corroborada por alguns dados estatísticos. Nos Estados Unidos, reportagem de junho de 2020 do jornal The Washington Post apontou a geração millennial como a mais azarada da história dos Estados Unidos. Levando-se em conta a crise atual do que está acontecendo no planeta na área sanitária, o millennial, em média, vivenciou o crescimento econômico mais lento desde sua entrada no mercado de trabalho do que qualquer outra geração na história do país, diz a reportagem. Abre aspas. Os millennials levaram as cicatrizes econômicas disso para o resto de sua vida, na forma de rendimentos salariais mais baixos, prosperidade menor e marcos de vida adiados,
como a aquisição de casas. No caso do Brasil, uma pesquisa de 2019 do Banco Itaú sobre hábitos dos millennials apontavam que essa geração já compõe a maior parcela, 34% do total da população brasileira e cerca de 50% da força de trabalho. Eles tinham mais propensão do que outras gerações a acreditar que poderiam melhorar o mundo em níveis mais altos de educação, mas da metade havia completado o ensino médio ou já cursava a universidade, e 23% já tinham um curso superior completo. No entanto, já sofriam com altas taxas de desemprego, principalmente entre a parcela de millennials mais jovens. Agora, no que está acontecendo no planeta, essa crise sanitária, embora a geração mais afetada pela escassez do trabalho seja mais jovem, os índices de desemprego também são altos, em torno de 14% na faixa etária de 25 a 39 anos, a dos millennials no Brasil. E esse grupo de pessoas coincide também com uma faixa etária que já havia sido duramente atingida pela crise econômica de 2015. Os marcos de cada geração. É claro que toda geração enfrenta desafios próprios e o que Dorsey chama de, abre aspas, momentos de definição, fecha aspas, ou os acontecimentos que marcam a geração de tal modo que influenciam seus medos, suas escolhas educacionais e de vida, seus valores e sua percepção acerca do futuro. A geração, entre aspas, silenciosa, nascida entre 1928 e 1945, por exemplo, foi profundamente marcada pela Segunda Guerra Mundial. Em seguida, os Baby Boomers, que foi de 1946 a 1964, vivenciaram eventos globais como a Guerra do Vietnã ou a chegada do homem à Lua. A geração X, entre 65 e 1980, que veio depois, viu o fim da Guerra Fria e o avanço da AIDS. A atual geração Z, nascida entre meados e final dos anos 90, por sua vez, certamente será fortemente marcada por sua experiência na atual pandemia. Além disso, gerações inteiras podem ser impactadas por eventos de magnitude local, como terremotos, epidemias ou fatos políticos traumáticos, como impeachment, golpe militar e por aí vai. Então, o que diferencia a geração millennial? Os pontos principais, diz Jason Dorsey, são um aumento considerável no custo de vida, particularmente em educação e em muitas cidades do mundo de habitação, e o alcance cada vez mais global de eventos que talvez não tivessem tanto impacto se não vivêssemos em um mundo tão interconectado. Abre aspas, até a chegada da geração Z, os millennials formavam a geração mais parecida entre si no mundo. Significa que as pessoas são iguais? Não. Mas significa que tem muitas similaridades em como pensam em comunicação, entretenimento, cultura, engajamento em política e etc. Economias estão muito mais conectadas, assim como o sistema bancário e cadeias produtivas. E se olharmos para os empregos, muitas das grandes empregadoras são multinacionais. Então, a geração tem um sentimento de interconexão que não existia antes, aponta os especialistas. Millennials tiveram mais consciência dos eventos globais porque o fluxo de informação e a interconexão fizeram com que algum evento que não necessariamente fosse global acabasse se tornando global. Não me refiro à categoria de eventos como as guerras mundiais, mas à ideia de que uma crise bancária em um país tem um efeito tão grande em outros e se espalhe pelo mundo, isso sim
é muito significativo. Economia compartilhada e segurança profissional. Para completar, os millennials se deparam com uma insegurança profissional mais acentuada do que sentida pela geração de seus pais, de modo geral. Ajustes fiscais, flexibilização de regras trabalhistas, competitividade no mercado de trabalho e o avanço da economia compartilhada, com seus benefícios e problemas. São algumas das circunstâncias que fazem com que os millennials tenham uma vida profissional às vezes mais flexível e aberta à criatividade, às vezes mais incerta e precarizada. Millennials se tornam adultos com um tipo de contrato empregado-empregador muito diferente em relação ao da geração anterior. Nossas pesquisas mostram que eles não tinham expectativa de trabalhar em uma só empresa a vida toda, nem de ter o mesmo empregador para o resto da vida. Então há uma sensação de empolgação e liberdade, a ideia de que posso criar minha própria carreira, mas ao mesmo tempo há a desvantagem. Os empregadores podem não oferecer os mesmos benefícios de antes em seguridade, plano de saúde e etc. A responsabilidade disso acaba passando do empregador para o millennial. Em alguns casos, isso funcionou bem, em outros, não. O mesmo acontece com a economia compartilhada. A ideia de que posso usar meu carro quando quiser para transportar pessoas me dá grande flexibilidade, mas será que esse trabalho não vai me impedir de ter um emprego mais formal? Será que isso não vai acabar eliminando outros empregos formais? Não tenho respostas, mas são inovações que têm lados positivos e negativos, e os negativos impactam de modo desproporcional uma geração mais do que a outra. Isso se traduz também em fenômenos como a prejudicação e a informalidade de trabalhadores tanto no Brasil quanto em outros países. São os revés desse conjunto de circunstâncias que causam sensação de frustração entre os millennials, aponta Jason Dorsey. Então, o que esperam da gente? Que adianta o jovem chegar na empresa e pedir experiência e a empresa falar que só vai contratar se tiver experiência? Então nunca vai ter experiência, né? O fato é que o mundo muda e a globalização se intensifica mais ainda a cada minuto, a cada dia, e todo mundo tem que estar interligado e tem que estar ligado no que está acontecendo para poder se atualizar, seja também em cursos profissionalizantes. Só que a massa, os pequenos empresários, mega industriários do mundo, que regem aí 90% da economia global, eles querem que os jovens, a partir do ensino médio, escolham ali a sua profissão, né? Porque para os filhos deles, eles querem que os seus jovens no ensino médio escolham como vão mandar nesses jovens millennials. E é assim que é a agenda econômica da nova ordem mundial. Deu para entender? Então, tamo junto.